Vamos orar. Deus amado, essa palavra que vem do céu, tão abençoada, bendita, é maravilhosa, Senhor. Ajuda-nos a abrirmos a mente, o coração, os ouvidos, os olhos, para ouvirmos a sua voz. Hoje o Senhor trouxe aqui os seus filhos, filhas, para falar com cada um de nós. Ó Senhor, temos vivido nesse mundo atribulado, corrido, cheio de estresse. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos um cantinho na nossa alma, na nossa mente, para que a luz do céu comece a entrar, porque se ela começar a entrar ali, ela vai iluminar a nossa alma. Ó Senhor, é tão bom saber que nós podemos contar com que quando nós clamamos, o Senhor está aí para ouvir o nosso clamor. Que o Senhor deseja iluminar a nossa vida, aliviar os nossos fardos e deseja nos usar. Ó Senhor, capacita-nos e nessa manhã nos purifica como igreja e como seu povo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 14. Verso 1. Esse texto é tão conhecido que acho que a gente pode falar até de cor, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Se eu for e vos preparar lugar, e vos levarei, para que onde eu estou. Esse texto para nós ele soa como consolo, não soa? É ou não é? É consolo. Ele é uma promessa de Jesus. Mas isso não aconteceu quando Jesus proferiu essas palavras. Quando Jesus acabou de dizer isso para os seus discípulos, aos ouvidos deles, isso não soou como consolo. Aliás, essa foi uma palavra muito dura que Jesus falou para eles naquele momento. Em que momento Jesus disse essas palavras? Foi exatamente depois dele ter tomado a ceia com os discípulos. Judas tinha acabado de sair para trair o Senhor Jesus. E Jesus começou a proferir esse discurso como sendo as suas últimas palavras para os discípulos. O que você escolheria para dizer na sua vida se você tivesse a oportunidade de dizer as últimas palavras para as pessoas a quem você mais ama? Será que as últimas palavras, ou o último discurso de Jesus aos seus discípulos ali, num grupo fechado dos 11 que o amavam e que o seguiam, será que elas são importantes para mim e para você hoje? Será que elas são diretamente para os dias em que nós vivemos? Será que são? Não tem dúvida, toda a Bíblia é para os dias dos quais nós estamos vivendo. Toda ela, Antigo Testamento, Novo Testamento, toda a Bíblia. Qualquer lugar da Bíblia que você abrir e ler, Deus está falando para você e para mim hoje. Qualquer profecia que se aplicou antes ao Antigo Testamento, a Jerusalém, a outras nações, se aplica a nós hoje também. Então essas palavras são muito importantes. Mas por que elas soaram aos ouvidos dos discípulos como palavras duras, difíceis, amargas? Por causa do entendimento deles. Ou da falta de entendimento deles. Isso aqui me deixa muito preocupado. Cada vez que eu penso nisso, estudo a palavra, e eu vejo que os discípulos andaram 3 anos e meio com a fonte da vida, com a luz do mundo, com o Senhor Jesus, mas eles não conseguiam, antes do Senhor Jesus morrer, eles ainda não tinham conseguido entender o básico, que era o objetivo, o propósito para o qual Jesus tinha vindo. O porquê o mundo existe, o porquê o mundo é como é,
e o caminho para a salvação. Eles não tinham entendido ainda. E se essas palavras de Jesus servem para a nossa época, isso quer dizer que existe alguma coisa entre nós, povo de Deus, que faz com que a gente também não consiga entender o tempo no qual nós estamos vivendo. Você consegue entender aquilo que eu estou dizendo? Acho que está bem claro. Ou seja, os discípulos não enxergavam espiritualmente, eles eram cegos e surdos espirituais, e nós hoje, povo de Deus, também somos. Certo ou errado? Certo ou errado? Mas você não diz assim, eu que tenho a luz do Evangelho, nós que temos a luz, não é assim que você pensa? É assim que eles pensavam também. Igualzinho. A mesma coisa que aconteceu naquela época acontece hoje. Por isso cada detalhe da vida de Jesus e daquele povo é importante para nós. O que denota que eles eram cegos e surdos espiritualmente. Jesus começa a dizer o discurso dele. Ele toca com cuidado, ele diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Creio em Deus, em mim também. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu estou indo preparar lugar e vou voltar. Quando Jesus diz eu estou indo, eles pensaram, peraí, vai para onde? Agora é o momento de fazer Israel se tornar a dominadora do mundo. Para onde ele está indo? E a cabecinha deles começou. As profecias estavam ali, Jesus tinha falado, Jesus já tinha dito que ia morrer, que ia ressuscitar e tudo. E eu fico pensando como é que as coisas de Deus são tão claras e a gente não consegue enxergar claramente, porque enchemos a nossa cabeça com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, enchemos a nossa cabeça com o que o mundo nos fala ao redor, com o que as pessoas falam, e a gente não consegue enxergar. Isso está claro no que Tomé pergunta para o Senhor Jesus no verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus diz, como você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, eu estou falando de coisas espirituais. Eu não estou dizendo que eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir atrás de mim me seguindo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisa espiritual. Eu estou indo para um lugar agora espiritual. Vocês não podem ir agora, vai chegar o tempo. Mas vocês quiserem ir para esse lugar, vocês têm que me seguir. E me seguir não é só isso que vocês fizeram até hoje. E olha o que eles tinham feito até aquele dia. Eles tinham se disposto a abandonar a família. Aqueles 12 eram malucos. A gente faz uma visão muito romântica de quem eram os discípulos, mas eles eram malucos. Você deixaria a sua família para seguir um homem de quem todos os líderes religiosos, os pastores, os maiorais da igreja adventista do sétimo dia da época diziam: esse cara é maluco, nós não vemos a hora de nos livrar dele, ainda não deu um jeito, mas nós temos que nos livrar, esse camarada é anátema. Mas eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles andavam com Jesus o tempo todo, eles acompanhavam Jesus nas jornadas longas de trabalho de Jesus. E Jesus disse: não é só isso. Mas alguns de nós não fizemos nem isso ainda, não é verdade? Nosso tempo, nosso esforço, nossa energia, nos concentrar naquilo que o Senhor Jesus faz, diz ou fazer, acompanhá-lo. Mas eles não estavam entendendo nada, porque Filipe, depois no verso 8, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso porque Jesus tinha dito assim: vocês não conhecem o Pai, porque se vocês tivessem conhecido o Pai, vocês sabiam que Ele me enviou. E aí diz assim: Senhor, então mostra-nos o Pai, é só isso que nós queremos. Vocês não estão enxergando nada. Como é que mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não perceberam isso. E Jesus estava querendo tirar a mente deles das coisas desse mundo para as coisas do céu. Presta atenção num negócio que eu vou dizer para você, muito importante. Presta atenção.
Como é difícil nós tirarmos a mente das coisas desse mundo e colocarmos nas coisas do céu. É ou não é difícil? É ou não é, igreja? É difícil. É difícil porque o mundo está ao nosso redor. Tudo do mundo está ao nosso redor. E nós vivemos no mundo. E Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou dizendo assim: Senhor, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, porque o mundo é mau. Tudo que tem no mundo é mau, contamina, contagia. E a gente vive nesse mundo contagiado, contaminado. Aí Jesus vive tentando tirar a nossa atenção, o nosso olhar das coisas desse mundo, mas o nosso olhar está fixo nas coisas desse mundo e a gente não consegue enxergar as outras coisas. Essa é a grande, triste verdade. Cegos espiritualmente. Volta um pouquinho a sua Bíblia, você está em João 14, vamos voltar em João 10. Jesus vai falar de um outro grupo de pessoas. Esses não são os cegos espirituais, esse é um outro grupo agora. Jesus começa no verso 11, capítulo 10, verso 11, dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor, o Senhor Jesus. E ele diz no verso 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para um pouquinho aqui. Aí está o aprisco, onde estão as ovelhas do bom pastor. Qual é o aprisco onde estão as ovelhas do bom pastor? Qual é? Quero ouvir. É a igreja? Sim ou não? Esse sim foi fraquinho, faltou certeza aí, né? É a igreja. Será que nesse aprisco do bom pastor, baseado nesse verso que nós lemos, só tem, todas as ovelhas pertencem ao bom pastor? Sim ou não? Todas as ovelhas que estão aqui pertencem ao bom pastor? Vamos ler o verso seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Espera aí. Então, o bom pastor está dizendo assim: igreja, vocês são o meu aprisco, mas prestem atenção, porque nesse aprisco aqui, eu tenho um monte de ovelhas. Muitas delas pertencem a mim, e muitas delas não pertencem a mim. Como eu posso diferenciar quais ovelhas são aquelas que me pertencem e quais são as que não me pertencem? E ele diz: é simples. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas atendem ao chamado, atendem ao convite. Elas não só ouvem, mas elas reconhecem e elas atendem ao chamado, elas atendem ao convite. Uau! O que é ouvir a voz do pastor e atender ao chamado dele? O que é isso? O que será que é entender, ouvir? Jesus está dizendo: tem um monte de ovelha que está no meu aprisco, mas é surda espiritualmente, não ouve espiritualmente. Eu tento falar com elas, mas elas não escutam a minha voz. E tem mais, elas estranham quando alguém diz assim: ah, Deus me disse tal coisa. Porque como elas não escutam, elas acham que o ato de ouvir Deus é um ato sombrio, obscuro. Mas as minhas ovelhas, elas veem, elas não são cegas espiritualmente, e elas ouvem espiritualmente. É isso que Jesus está dizendo. E eu queria perguntar para vocês: por que tem ovelhas dentro do aprisco do bom pastor que ouvem e tem ovelhas que não ouvem? Mas antes disso, vamos perguntar: o que elas ouvem? O que elas ouvem? Eu quero convidar você para a gente dar um passeio lá em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos fazer um estudo bíblico aqui.
Aqui está a ressurreição de Jesus. E logo ali no verso 13 em diante diz: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. De novo, 2 discípulos. Agora o tempo tinha passado, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. Ele anda do lado deles, conversa com eles. Porém, eles ainda estavam cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. Eles não viam. E a Bíblia diz o seguinte, no verso 25: então lhes disse Jesus conversou com eles e tal, e Jesus disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo para eles: se vocês tivessem estudado direito a Bíblia, com o espírito ligado a Deus, com o coração ligado a Deus, se vocês fossem sinceros e abrissem os ouvidos e os olhos, vocês acreditariam em tudo o que está acontecendo, porque vocês teriam acreditado no que os profetas disseram. Em outras palavras, Jesus diz: o que está acontecendo já está revelado, por que vocês não enxergaram ainda? E Jesus está dizendo para você e para mim: tudo que está acontecendo no mundo hoje, tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo já está revelado. Por que você não consegue entender, você não consegue ver e não consegue ouvir? Por quê? Porque você continua pensando que Deus ainda maltrata você. Porque você ainda continua pensando que esse mundo vai ser eterno. Porque você lá no fundo do seu coração ainda não gostaria que Jesus voltasse hoje. Por quê? O que está faltando? E aqui diz o seguinte, verso 31. Então se lhes abriram os olhos. Uau, o Senhor Deus está dizendo exatamente, eles eram sim cegos espiritualmente. E agora, depois que o Senhor Jesus falou, diz assim que os olhos deles se abriram. E o que aconteceu? E o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui Deus começa a mostrar para nós uma coisa. Primeiro, Deus está falando para nós através das Escrituras e dos profetas, o que já está revelado. Deus está nos alertando através da sua palavra. Mas se o seu coração não arde quando você lê a Escritura, isso é um termômetro, um sinal que você precisa buscar Deus com mais intensidade, muito mais vezes, clamar muito mais vezes, passar muito mais tempo de joelhos aos pés do Senhor, porque o seu coração não está ardendo ainda. Por acaso o nosso coração não ardia quando a gente ouvia as palavras dele? E por que o nosso coração não arde? Por que a gente não ouve e não vê? Por que nesse aprisco do bom pastor tem pessoas que ouvem e tem pessoas que não ouvem? Vamos lá para Mateus no capítulo 13. Jesus ensinando por parábolas. E os discípulos, nem eles inicialmente estavam entendendo. Mas eles não queriam dar o braço a torcer. Sabe como é que é, né? Eles não quiseram dizer: Senhor, nós não entendemos nada. Então eles disseram assim: Senhor, por que o Senhor conta parábolas para essas pessoas? Elas não estão entendendo nada. Sabe como é que é, né? Olha como é que eles disseram. Mateus 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que Jesus respondeu, presta atenção agora: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ué, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: é porque eu quero que vocês conheçam os mistérios do reino do céu, mas não quero que eles conheçam. É isso que ele está dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Não? Mas parece, não parece? Para vocês é dado conhecer, mas a eles não. Vamos continuar, nós vamos entender. Pois ao que tem se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Agora Jesus uniu cegos e surdos espiritualmente, porque eles veem, mas eles não enxergam, eles ouvem, mas eles não entendem, eles não aceitam com o coração. Esse povo é cego e surdo espiritualmente. E quem não tem, até o que ele tem, eu vou arrancar dele. É isso que vai acontecer. E ele diz por quê? De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, é o verso 14. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Presta atenção o porquê agora. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus está dizendo, sabe por que eles não ouvem, não veem, não enxergam espiritualmente? Sabe por quê? É porque eles fecharam os olhos e os ouvidos, e eles ouvem de mau grado. Eles não querem correr o risco de serem por mim transformados. Eles não querem correr o risco de serem por mim curados. Mas Jesus está falando de quem? Do povão? Ou ele está falando da sua igreja? Do povo ou da igreja? Do povo ou da igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? A última vez que eu pergunto, quem é a igreja? Jesus está falando de quem então? Ele está falando de mim. Jesus está dizendo assim, você que veio aqui na Igreja Central de Curitiba hoje, não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa onde você frequenta, o que interessa é que hoje você está aqui dentro e eu estou falando com você, é o que Jesus diz. Eu estou dizendo para você, você é cego e surdo espiritualmente porque você escolheu ser cego e surdo. Você não quer correr o risco de ser transformado por Deus. Você está fazendo as contas. Você está fazendo as contas e está pensando, se eu fizer em mim uma reforma espiritual, eu vou ter que deixar isso, isso e isso. Se eu fizer uma reforma espiritual, eu vou ter que deixar comer isso, isso e isso. Se eu fizer uma reforma espiritual, eu vou ter que guardar o sábado assim, assim, assim. Se eu fizer uma reforma espiritual, eu vou ter que mudar o meu coração egoísta e orgulhoso, e eu não consigo. Isso não é atributo seu, você tem só que abrir o coração, a mente, os ouvidos, abre, porque está dizendo assim, eles de mau grado, eles fecharam os olhos e fecharam os ouvidos, para não acontecer que eu os cure. Você precisa ser curado, você está doente, você é cego, pobre, miserável e nu, é o que diz o Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia, que sou eu também. Você acha que você é rico, mas você é pobre, cego, miserável, nu. Você precisa de comprar de mim o colírio para enxergar. Você precisa comprar de mim as vestiduras brancas, a justiça de Cristo. Você precisa ir ao altar todo dia, confessar os seus pecados. E eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes mais eu vou precisar ficar pregando sermões? Quantas vezes mais? E ele diz, até eu voltar. Noé pregou 120 anos. E nem tinha visitas no clamor da meia-noite do Noé. No nosso clamor da meia-noite já passaram de 400 visitas. Amém? Domingo passado tinha 140 novas visitas. Amém? Isso porque você está se dispondo a ser curado. Porque quando a gente se envolve com pessoas e trabalha para Jesus, e se envolve nessas equipes e vem aqui e atende. No domingo passado, uma pessoa me disse ali na saída, pastor, quando eu cheguei aqui eu pensei, nossa, a igreja é muito grande, deve ser fria. Mas que povo caloroso que é esse povo. É. Vamos voltar lá no João 10.
Presta atenção nisso que Jesus vai dizer. Segura no banco. Segura aí. Ele diz, verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. O conhecer da Bíblia, precisamos lembrar sempre, não é como o nosso conhecer. Você conhece tal pessoa? Deixa eu pensar. Conheço. Se você teve que pensar, como é que você conhece? O conhecer da Bíblia não é assim. O nosso é assim. Nós queremos dizer, conheço de vista. É assim que a gente pensa e raciocina. É como nós vivemos. Mas o conhecer da Bíblia é assim. Conheceu Adão, a sua esposa, e ela concebeu e deu à luz um filho. É um conhecimento íntimo. Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. A gente vive junto, a gente convive, a gente gasta tempo junto. Tem um espaço dentro do lar da minha ovelha, dentro da casa dela, ela está sempre na minha presença. Eu conheço e ela me conhece. Mas olha o que ele vai dizer agora: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo, peraí, se o aprisco é a igreja, Jesus está dizendo que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco, é isso? Jesus tem outras ovelhas que não estão dentro da igreja do sétimo dia, tem ou não tem? Ele tem. E como é que essas ovelhas que estão nos outros apriscos são reconhecidas? Por nós não são. Elas são a igreja invisível de Deus. E nós não podemos ver, elas são invisíveis, mas o Senhor lá de cima conhece, porque elas estão ouvindo o chamado do Senhor, elas estão vendo, elas reconhecem a voz. O Senhor Jesus chama. A gente não consegue entender direito a linguagem da parábola do bom pastor, do Jesus, o bom pastor. É porque naquela época, na época de Jesus, os pastores levavam seus rebanhos para pastar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, beber águas tranquilas, e quando chegava o entardecer, os pastores traziam seus rebanhos em apriscos, que eram apriscos públicos, e um pastor trazia 30 ovelhas, o outro 50, o outro 100 ovelhas, o outro 120, e todos colocavam as ovelhas dentro do mesmo aprisco. Eu que sou leigo olharia para aquilo e dizia, agora como é que vai dividir, separar? Como é que vai saber qual é a ovelha de quem? Porque ovelha é tudo ovelha, tem tudo a mesma cara. Mas na verdade é isso que as ovelhas pensam da gente. Esse povo humano tem tudo a mesma cara, né? Elas não têm a mesma cara. Mas como é que o pastor separava a ovelha? Ele falava, chegava na porta, chamava pelo nome, e as ovelhas dele reconheciam a voz dele, e elas saíam e seguiam. Presta atenção, porque ao ouvir a voz do pastor, a gente tem que sair. Isso demonstra uma disposição, uma atitude. Você entende isso aqui? É o sacrifício nosso, é a luta nossa, é sair e ir na direção de Deus, é aceitar o chamado, é aceitar o convite, é clamar pelo Senhor, é tomar uma atitude, é sair, se dispor a buscar o bom pastor, para que ele possa nos alcançar. Isso é ir para o aprisco do bom pastor, é fazer parte desse aprisco, é ouvir a voz. E Jesus está dizendo, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, igreja adventista sétimo dia. Elas estão ouvindo a minha voz, elas estão me vendo. E você, o que é que você está fazendo? Essa mensagem não é uma mensagem fácil. O título desse sermão, geralmente meus sermões não têm título, mas o título desse sermão é: o que está acontecendo hoje? E é o que está acontecendo hoje, parte 1. Depois vai ter a parte 2. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Por acaso você enxerga um despertamento de pessoas buscando a Deus? Você percebe um despertamento de pessoas do lado de fora da igreja adventista se despertando para a lei de Deus, para o sábado, para a verdade da lei de Deus? Você percebe isso?
no ano passado, a gente estava em Gurupi, no Tocantins. E aí, fui com os arautos do rei. E aí, no final do sermão, após eu pregar um sermão de reavivamento e reforma para visitas, um grupo de umas 10 senhoras me cercaram. E aí começaram a conversar. Uma delas, mais animada, mais falante, num momento diz assim: pastor, dava para ver que elas não eram membros da igreja adventista pela maneira como estavam trajadas. Pastor, o senhor imagina a quebra de paradigmas, quando há 1 ano atrás, meu marido e eu fechamos a porta do nosso comércio aqui em Gurupi, no sábado. E já faz 1 ano que nós guardamos o sábado lá em casa. E eu não sou membro da igreja adventista. Amém, eu falei. E você é membro de onde? Da igreja da pastora. E ela, uma das mulheres que estava lá, ou seja, a pastora estava junto. Eu olhei para a pastora sorriu e fez assim. Do lado da pastora, uma senhora disse: pastor, em casa nós também guardamos o sábado. E eu também sou da igreja da pastora. Eu olhei para a pastora e disse: pastora? Ela disse: pastor, eu também estou entendendo o sábado e estou guardando no meu coração. O que é isso? Nós fomos para Uberlândia. Lá em Uberlândia, a associação procurou um lugar para fazer a série de 1 semana que a gente ia fazer lá. Também reavivamento e reforma. Porque Deus tem me mandado pregar reavivamento e reforma para todo mundo. Seja visita, seja membro, para todo mundo. Deus quer despertar a igreja invisível dele. Os sinceros de dentro e os sinceros de fora. Que estão ouvindo o chamado do pastor, do bom pastor. Estão despertando. E ali, de repente, um pastor pentecostal cedeu a igreja dele para a gente fazer o culto lá dentro. Um auditório para mais ou menos umas 1.500 pessoas, a igreja dele. Mas ele combinou com o nosso pessoal dizendo: nós temos só um problema. Qual é o problema? O problema é que eu tenho culto aos domingos à noite. Vocês começam sábado à noite e vão até o outro sábado. Então nesse primeiro domingo à noite vocês vão ter que fazer 2 cultos. Um para o pessoal de vocês e outro para o meu. Problemão. E nós fizemos o culto. 2 cultos. Coisa incrível, no sábado à noite, pedi para levantar a mão quem não era adventista, tinha um pingo de visitas. Domingo à noite tivemos os 2 cultos. Na segunda noite, quem não é adventista, metade do auditório não era adventista. Deus sabia que o povo dele, que a igreja adventista, não ia chamar os visitantes para lá. Por isso, ele deu um jeito de colocar uma outra igreja, porque eles começaram a falar para outros irmãos, irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular, Batista, de todas as religiões. E esse povo veio para ouvir Avivamento e Reforma. Durante a semana as pessoas vinham e diziam: pastor, que coisa, a gente ouve essa mensagem, a gente sente o coração da gente fervendo. Por acaso não nos ardia o coração quando nós ouvíamos a palavra, quando ele nos expunha a palavra de Deus? Naquela semana em Uberlândia, um rapaz chegou na segunda-feira e disse: pastor, já faz anos que eu estou afastado da igreja, e hoje de manhã meu pai ligou para mim, e o meu pai, eu amo muito meu pai é um homem fiel a Deus, e eu conheço a voz do meu pai me fez um convite sério, sincero, e eu senti a urgência na voz do meu pai. E meu pai disse: eu preciso que você esteja lá hoje na reunião. E nós fomos para a reunião. E quando, pastor, eu me arrumei, peguei minha motinho, peguei minha esposinha, subimos na moto. E quando a gente estava no meio do caminho, a moto parou. E eu pensei: puxa, mas de novo essa moto vai me deixar na mão. E eu abaixei a cabeça e eu digo: Senhor, o Senhor sabe quanto tempo eu não vou na sua casa. O Senhor sabe como eu desejo no meu coração ir para lá hoje. Eu passei o dia pensando nisso. Me ajuda. Quando eu disse amém, parou um carro do meu lado. O camarada diz assim: o que aconteceu? É gasolina o problema? Eu olhei, estava pingando gasolina. Ele disse: acho que é. Aguenta que eu vou buscar. Foi, buscou, me trouxe uma bolsa de gasolina. E eu disse para ele: quanto é que é? Não, não é nada não. Não, eu quero pagar. Não, essa bolsa de gasolina é para você continuar indo aonde você estava indo. Pastor, eu fui chocado. Esse rapaz eu rebatizei no final daquela mesma semana. Eu tenho encontrado gente aqui de outras igrejas
Gente afastada que vem dizer para mim: pastor, eu estou numa luta, está acontecendo uma guerra espiritual dentro dessa igreja, não porque Deus esteja operando a chuva serôdia dele hoje, infelizmente ainda não, quisera eu que fosse ela, mas é porque Deus está querendo operar no seu coração e no meu. Deus está querendo nos preparar agora para nós recebermos essa chuva. E nós precisamos ser curados por Deus. Curados. Para nós sermos curados, nós precisamos nos envolver, orar, trabalhar. Para nós sermos curados, nós precisamos abrir os olhos, os ouvidos, gastar tempo com Deus. Para nós sermos curados, que nós estamos doentes, cegos, miseráveis, pobres, nus, porque nós somos surdos espiritualmente. E embora a gente esteja no aprisco do bom pastor, nós estamos dormindo ainda, dormindo, e não tem nada que chacoalhe. No início desse ano, uma pessoa sentou na minha sala e disse: pastor, você esteve fazendo uma semana de oração aqui no ano passado. Quando eu ouvia os temas que você estava pregando, e cada sermão, depois do sermão eu pensava assim: meu Deus, essa igreja vai ter uma transformação, ela vai ser chacoalhada. E quando o senhor saiu daqui não aconteceu nada, pastor. E eu perguntava para uns: mas você viu que ele falou sobre isso e isso? E daí que ele falou isso? A vida continua do mesmo jeito. E eu disse para ele: você está entendendo por que Deus me mandou para cá, para essa igreja aqui, nessa época? Porque não adiantava eu passar por aqui assim, por alto. Deus quer realizar uma obra na sua igreja, no seu povo. Deus quer realizar uma obra entre nós, e Ele quer mostrar essa obra para o mundo. Deus quer começar a chuva serôdia por aqui, e por ali, e por outros lugares, onde as pessoas vão abrir o coração de Deus, o coração a Deus. E nós precisamos fazer isso agora. É para isso que o Senhor está nos chamando. Em que tempo nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Esse é o tempo em que Deus está chamando, recolhendo o seu povo. Eu quero que você leia comigo Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Jeremias 31 é inspirador. Jeremias 31 é maravilhoso. Jeremias 31 é um texto apocalíptico, fala dos dias de hoje. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus diz ali, verso 7: porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei. Olha o que Deus está dizendo. Você prestou atenção? Essa convocação que Deus está fazendo é para nós ficarmos tristes ou alegres? Alegres. É para a gente cantar e exultar com alegria. É para cantar e exultar com alegria. Vamos ser alegres, o cristão precisa ser alegre. Vamos cantar alegre na igreja. Vamos parar de olhar para as coisinhas, os detalhes. Vamos parar de olhar para coisinhas de ritmo, de música, disso, daquilo. Vamos olhar, vamos alegrar o nosso coração na presença de Deus. Vamos nos unir uns aos outros. E presta atenção, eu não estou dizendo assim: pode tudo. Não é isso que eu estou falando. Não fica num extremo ou no outro, mas vamos no meio do caminho. Vamos em Jesus. Jesus é o centro. Mas Jesus está dizendo: fique alegre, cantai. Mas o assunto dele não é esse, não é ritmo, nem estilo de música, mas é o assunto, o que eu devo cantar, o que é, qual é o tema. E ele diz assim: cantai e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. O restante é o remanescente. E o remanescente, você me desculpa, mas o remanescente que tem a verdade é a igreja adventista, mas dentro desse remanescente está a igreja invisível verdadeira de Deus. Não somos todos nós, membros da igreja adventista, que somos salvos. Pelo contrário, é o que Jesus está dizendo. A igreja de Deus invisível está aqui dentro, mas tem um monte de nós que não somos, porque não queremos, fechamos os ouvidos. Ele está dizendo: salva o teu povo. Vocês têm que cantar agora o quê? Senhor, reúne o restante de Israel, o remanescente de Israel, reúne e salva esse povo. Aí ele diz, verso 8, Deus começa a falar agora: eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com pranto, e os levarei e guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto.
em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Eu estou congregando o meu povo, é isso que Deus diz. Eu estou trazendo das terras do norte e de todas as extremidades da terra. Eu estou trazendo o meu povo, a minha igreja invisível. Eu estou trazendo de muitas religiões e igrejas que você nem imagina. Eu estou trazendo de todos os lugares. Eu estou levantando o meu povo, eu estou chamando o meu povo, e o meu povo, as minhas ovelhas, estão ouvindo a minha voz, estão me vendo e eles estão atendendo, eles estão se levantando. E se você continuar dormindo, você vai ficar dormindo aqui nesse mundo. Você está entendendo? Levanta, acorda, canta, canta. Reúne, Senhor, o remanescente, o restante de Israel. Em que tempo nós estamos vivendo? É o tempo de ajuntamento. O último verso que eu quero ler hoje é Isaías 42. Deus vai falar com você e comigo agora diretamente. Tem que segurar na cadeira de novo. Isaías 42 descreve a vinda do Senhor Jesus. E veja só. É Isaías quem começa falando no primeiro verso que eu vou ler. E do segundo verso em diante, Deus toma a palavra e Ele começa a falar conosco. Isaías 42, verso 13, diz assim: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Olha Deus dizendo. Olha o que está dizendo Isaías. Deus vai se levantar agora, não como o cordeiro, mas como o juiz. Ele vai dar forte grito de guerra, ele vai se levantar. É Jesus vestindo de novo a armadura de Miguel, para a última batalha do bem contra o mal. Agora Deus começa a dizer, e Ele fala: por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como a mulher em trabalho de parto, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Deus está dizendo para você e para mim. Você não achou que eu estava calado ultimamente? Você não achou que eu não fazia milagres ultimamente? Você não achou que eu não me mostrava ultimamente? Pois agora a coisa está mudando. Eu estou falando, eu estou ofegando, eu estou esbaforido. Mas não se preocupe, porque nem todo mundo vai ver isso. Assim como nem todo mundo reconheceu que Jesus era o Messias, e estava claro. Você está esperando acontecer o que para mudar? O que você está esperando? Um dia Jesus teria que vir, é ou não é? E esse dia chegou. Esse tempo chegou. E infelizmente eu não ouvi amém. Verso 16, Deus diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei. Ele guiará quem? Você é cego espiritualmente? Não está conseguindo enxergar Deus se movendo ao seu lado e ao seu redor? É cego espiritualmente? Deus está dizendo: tem uma solução para você. Eu vou guiar os cegos por um caminho que eles não conhecem. É um caminho espiritual, como Jesus estava preparando os discípulos para entenderem a mensagem espiritual deles. Eu vou guiar os cegos. E Jesus está falando de você e de mim. Você tem dúvida que Ele está falando de você e de mim? Presta atenção. Agora Ele vai falar dos surdos, verso 18. Surdos, ouvi, e vós, cego, olhai para que possais ver. Olha aí, Ele está falando de surdos e cegos espiritualmente. Você tem sido surdo espiritualmente, não consegue ouvir Deus chamando você. Você está envolvido por essa vida, está envolvido com as preocupações da vida, não consegue enxergar e se colocar acima da nuvem de problemas que está ao redor, embaixo. Deus diz: continua clamando, pede mais ainda, clama mais, porque o socorro está chegando. Você não precisa de nada, você precisa de mim. É de mim que você precisa. Você precisa ver e ouvir, só isso, de mais nada. Você está pedindo um monte de coisa que você não precisa, você só precisa ver e ouvir. E agora tem lágrimas na voz de Deus, para dizer o que Deus vai dizer
Deus está falando e chorando. Você pode ouvir Deus soluçando, pode vir a voz de Deus na garganta embargada. Deus está dizendo: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Você percebe a lágrima na voz de Deus? Quem é cego como o meu servo? Quem é surdo como o meu mensageiro, a quem eu envio? Porque você e eu somos o mensageiro de Deus. E Deus está dizendo: o meu mensageiro é cego e surdo. Ele vê muita coisa, mas não observa. Ele ouve muita coisa, mas ele não dá atenção. Está acontecendo, queridos? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Está acontecendo alguma coisa grande, importante. O mundo está se preparando. Mas, mais do que o mundo se preparar, Deus está operando dentro do povo. Eu quero dizer para vocês que as maiores profecias que estão se cumprindo hoje, elas estão se cumprindo dentro da igreja e não fora. Olha, você já viu isso? Já enxergou isso? Quando há 2 anos e meio atrás eu fui chamado por Deus para pregar reavivamento e reforma, eu tremi. Eu contei para um amigo meu de confiança, um colega de ministério, um pastor, e ele disse para mim: cuidado, porque pode ter perseguição para você. Perseguição de dentro da própria igreja. Porque falar de reforma alimentar as pessoas odeiam, elas não gostam. Falar de reforma de vida as pessoas não gostam. Cuidado. E eu comecei a pregar reavivamento e reforma. E eu vim aqui pregar reavivamento e reforma numa semana de oração com vocês. De vez em quando aquilo parece subversivo, não parece? De vez em quando você ouve um pregador falando assim, e você fala assim: peraí, será que ele está caindo para o lado de lá? Nós somos muito racionais, é ou não é? A nossa preocupação é se o outro está exagerado. E eu ficava pensando: meu Deus, como é que vai ser pregado o Evangelho? Como é que o Espírito vai ser derramado se a igreja não está pedindo pela chuva serôdia? E no ano passado, em outubro, a igreja se reuniu em assembleia, depois de votado o novo presidente da Conferência Geral, e votou esse documento. Esse documento é o que a igreja vai pregar e falar nos próximos 5 anos. E o nome disso é Apelo Urgente por Reavivamento, Reforma, Discipulado e Evangelismo. E aqui dentro, a igreja adventista, a liderança, pede perdão a Deus pelas vezes que tentou pregar o Evangelho sem pedir o poder do Espírito. Pelas vezes em que nos reunimos em mesas administrativas sem pedir o poder do Espírito. E aqui diz que a nossa pregação é pedir o Pentecostes. Pentecostes. A chuva serôdia. E eu vi aqui um cumprimento de uma profecia tremenda. O Senhor Deus está chamando, está convidando. Deus está esbaforido. O mundo está agitado. Tem gente aqui dentro procurando Deus e encontrando Deus. Vão vir os exageros? Vão, é lógico. Eles virão. O inimigo ele procura colocar a gente nos extremos. Mas se nós não clamarmos e não pedimos e não abrirmos olhos e ouvidos, tem uma lágrima na voz de Deus para você e para mim. Eu tenho um apelo para você hoje. Ele não é um apelo a mais. É um apelo para você parar e olhar para a sua vida, para aquilo que você vê, ouve, come, para o meio aonde você está metido.
É um apelo para você parar e pensar no tanto de tempo que você está dedicando a Deus. E se tem alguma coisa que você não entendeu e não conseguiu, quanto tempo mais você está orando e Deus está dizendo, ora mais e pede mais, ora mais e pede mais, ora mais e pede mais. Não conseguiu? Senhor, não consegui ainda, então eu vou orar mais ainda. E quando chegar num tempo não consegui ainda, Senhor, hoje eu vou entrar nesse quarto, eu não vou sair dele enquanto o Senhor não falar comigo. Me responde e bate, e bate, e bate. Busca e busca e busca. E Deus está dizendo, bata e vai ser aberto. Busca e você vai achar. É meu apelo para você, minha igreja. Para você que está aqui hoje. Para você que está ouvindo de qualquer lugar do mundo através da internet. Deus despertar a sua igreja invisível e Ele está fazendo, quer você desperte ou não, quer eu desperte ou não. Eu vou tentar cantar essa última música, minha garganta está muito ruim. Mas se eu não conseguir, eu paro no meio e oro, não tem problema. Só que eu quero convidar você para uma resposta diante de Deus. Uma resposta. E durante essa música, se você tiver o desejo de entregar e de dizer, Senhor, eu quero começar, eu quero fazer, eu quero me entregar, eu quero abrir os olhos, quero abrir os ouvidos, se você tiver esse interesse. Se você quiser um compromisso com Deus, você vai orar e vai entregar a sua vida a Deus durante a música. Entendeu? Ora, derrama o Espírito diante de Deus do jeito que você quiser. Se quiser ajoelhar, se quiser ficar em pé, não interessa, do jeito que você quiser. Mas ora e fala com Deus. E responde para Ele, diz, toma conta da minha vida, eu entrego tudo, quebra a minha vida e faz de novo, se for preciso. A música vai tocar agora. E o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E se Ele tocar, não deixe para depois. Já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar, pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. De Abraão, espalhados no mundo estão. O povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto,
que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças, se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Coloco nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, a tua igreja invisível, que dentro desse lugar e dentro desse templo está escondido, Senhor, como trigo no meio do joio. Nós não queremos joio, Senhor, não queremos ser joio. Por isso, Senhor, purifica o coração de cada um que sinceramente nesse momento diz: ó Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo, eu já te prometi 1 milhão de vezes, mas eu não consigo. Ó Senhor, esses são os teus filhos, os teus sinceros, aqueles que ainda podem orar e dizer para o Senhor a cada manhã: Senhor, o único que eu posso dizer é: eu ainda estou na batalha, eu não desisti, Senhor. Eu peco, eu sou um miserável, eu sou um pecador, mas eu estou na batalha e eu não desisti. Ó Senhor, esse é o tempo do Senhor levantar os que estão caídos. Esse é o tempo do Senhor dar vista aos cegos, do Senhor reforçar aqueles que não têm forças. Ó Senhor, que não haja trigo aqui, que haja disposição. Ó Senhor, entra na mente de todos os nossos membros, os maridos e esposas que têm problemas, porque não se voltam para Ti, porque se eles se voltassem para Ti, os problemas acabariam. Os jovens, Senhor, que não conseguem querer o Senhor, porque nem sequer abrem o coração, mas que eles abram o coração. Entrego todos nós nas Suas mãos. Nós líderes, que temos o coração duro porque achamos que não somos nada, o Senhor é o bom pastor. Entrego tudo, esta igreja, a mim, a minha família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.